foi anunciada como bullying pela programação, eu tenho a impressão que esse título aí tem mais ou menos a ver com a influência da internet, a importância da influência da internet. Então, atualmente na vida ou na criação das crianças. Aliás, vai ser bem interessante. A gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo. A Hilda deve explicar melhor para a gente. Hilda, por favor. Está com a palavra. Boa noite. Boa noite. Todo mundo já me conhece aqui, já fiz uma palestra sobre psicomotricidade, depois fiz uma sobre bullying, e hoje nós vamos falar sobre a internet, a importância e a influência da internet na vida das crianças, dos adolescentes, adultos, e sendo que agora tem mais uma faixa etária, né? E da senilidade. Já não fazem mais parte dos adultos. Hoje elas fazem parte, já é uma nova etapa de vida, vamos dizer assim. Então nós vamos falar sobre a importância e influência da internet. A importância que a internet tem atualmente na vida das crianças, jovens e adultos. Como a tecnologia pode afetar, né, todas as pessoas, desde a infância, que hoje não desgruda da internet, até a terceira idade. Então, a Escola do Futuro já existe desde 1999. Pesquisa realizada nos Estados Unidos constatou que em todo o mundo mostrou que 66% das crianças são capazes de manusear a internet, de trabalhar com jogos na internet. Entretanto, 14% dessas crianças, apenas 14%, são capazes de conseguir amarrar o cadarço do tênis. E isso vem prejudicando muito, né, as crianças, porque elas já não têm mais aquela vivência, aquela fluência verbal. Elas conversam só com a internet, aliás, nem conversam, só olham. Nascidos em um período em que a internet é tão comum quanto a televisão, cada vez mais as crianças estão sendo estimuladas a usar tablets, smartphones, jogos online. O reflexo disso poderá refletir no seu desenvolvimento futuro. As crianças, né, isso prejudica o controle motor, o controle psicomotor, a capacidade de raciocínio, porque as coisas já vêm trabalhadas, elas não têm que trabalhar mentalmente, elas têm só que trabalhar saber manusear, né? É o que eu não sei. A grande mídia manipuladora da geração web influencia a rede mundial de computadores no aprendizado infantil, juvenil, né, dos jovens, dos adultos e mais agora, igual eu falei, de uma nova faixa etária, que é a nossa faixa etária aí. Até eu descontrair vai ser assim, depois. Evolução da internet. A internet revolucionou nossa forma de comunicação e relacionamento social. Alterou como vivemos, aprendemos, trabalhamos e comunicamos. Então, ela transformou o mundo, como interagimos, seja nas famílias, nas escolas, na sociedade, em todo lugar. Hoje, a internet, né, está presente. Poucas são as pessoas que não sabem utilizar a internet, tanto as crianças até os adultos. Vamos. E como é que
juízo. Vantagens da internet. A internet trouxe grandes benefícios na utilização da tecnologia, como acesso ao conhecimento, inclusive inclusão social, relacionamentos, possibilidades de comunicação instantânea. Trouxe ao ser humano uma grande satisfação e poder de realização social. Então, ela tem uma grande vantagem, que é a comunicação instantânea, a troca de informações entre os indivíduos sem olhar a distância. As crianças, os adolescentes são hoje os grupos que mais destacam em seu uso. Ela possibilita encontrar uma infinidade de coisas úteis, divertidas, atraentes, culturais, além da interação social. Então, hoje, desde criancinha, né, elas já sabem, aliás, ainda não tem 2 anos, já fica todo mundo com um aparelhinho. Isso até nas igrejas a gente vê, como eu já vi. O ensino mesmo é muito favorecido, pois, através da internet, as escolas, faculdades e outras entidades de ensino podem oferecer cursos, exercícios. Nós temos, por exemplo, SEBRAE, que dá curso, SENAC, SESC, agora também os cursos à distância que tem. Até faculdades hoje já estão sendo feitas à distância. Então, ela cria plataformas de comunicação, enfim, uma série de atividades interessantes. Expansão da internet. Expansão da internet. No início, a internet e seu conteúdo era muito restrito. Uma minoria de internautas podia navegar. Nos últimos anos, isso mudou. Novas técnicas foram criadas para facilitar a criação de novos conteúdos, seja por blogs ou através das redes sociais. Essa interação foi muito enriquecedora, estabelecendo um campo de penetração, podendo compartilhar ideias, relacionamentos, sem limitação geográfica. Então, nós estamos aqui, podemos falar, né, hoje tem facilidade de conversar com o mundo inteiro, quem sabe, porque eu, por exemplo, não converso nem com o vizinho, através da internet. Mas tem essa facilidade, né, de comunicação, de notícias, etc. A expansão da... Internet sem filtro. Observar a capacidade que o adolescente e a criança têm para discernir o que é bom do que é ruim. Não censurar, mas observar, acompanhar, orientar. A nova modalidade tem muito interesse comercial. Não censurar, mas observar. Então, os pais precisam estar atentos quanto ao uso da internet. O que seus filhos estão acessando, estão vendo? Será que os pais se preocupam com isso? Será que os pais conversam com seus filhos sobre isso? Ou cada um está para o seu lado? Hoje nós vemos nos restaurantes, eu pouco frequento restaurante, mas as poucas vezes que vou, com pai dedilhando celular, filha com
um tabletzinho no colo, mexendo, então não existe nem diálogo mais, nem conversa, apenas cada um, de repente um levanta da mesa igual um furacão, corre lá para fora para poder conversar e etc. Quer dizer, isso aí acaba até com a entrosação da família, porque a família hoje não se comunica mais como era no meu tempo, no tempo, né, de muitas pessoas ainda aqui. Mas hoje não existe mais o diálogo. O diálogo acabou dentro de casa. É só... E quando fala, atrapalha, ainda faz assim com a patinha, que é para calar a boca que está atrapalhando. Então, os pais precisam, né, conversar com seus filhos. É preciso saber separar o joio do trigo, porque nós não sabemos o que. Ela é de grande utilidade, eu não sou contra a tecnologia e nem acho que as pessoas, pelo contrário, admiram e ficam encantadas com quem sabe mexer. Mas precisa saber o que é que estão manuseando, o que é que estão olhando. Então é necessário separar o joio do trigo. O que é bom, muitas pessoas utilizam o que é bom. Agora, tem muitas pessoas, eu não vou falar assim com categoria nem com a mão no evangelho, mas posso dizer que a maioria das pessoas utilizam a internet não para coisas boas, para uma aprendizagem, não, para coisas indevidas, como nós vamos ver aí no decorrer. Por ser uma coisa nova, ou melhor, uma nova modalidade, tem muita especulação, muito interesse comercial. E por que não dizer leviano e até de má fé? Então, é uma faca de dois gumes. Tanto ela é benéfica, quanto ela é maléfica. E como o que é maléfico tem mais, muitas vezes, né? Muitas vezes tem mais divulgação do que o que é benéfico, então aí a gente já fica, né, com a pulga atrás da orelha. Inclusive meninos de 11 anos ficam na internet brincando, né, ainda com 11 anos. Para quê? Os pais não estão presentes para ver o que não precisa, aprender a se masturbar, manter relacionamento com pessoas que ficam ensinando, porque o que não falta é isso, é o que mais tem. E isso causa um dano muito grande nas crianças e nos adolescentes e nos jovens. Tanto que hoje os homens estão cada vez mais cedo, né, os jovens, atingindo o quê? Uma impotência muito grande sexual, de tanto que eles estão preocupados. Aí começa o quê? Transmitir para as crianças o que não precisa, o que não deve. Precisamos estar atentos até que ponto os relacionamentos virtuais implicam em um caminho de crescimento pessoal. Entre as grandes mudanças trazidas pela evolução tecnológica, talvez seja esta a que mais interfere no âmbito das relações humanas. E como todo mundo sabe, aquilo que é indevido tem mais sucesso do que o que deve, né? Por exemplo, uma aprendizagem, um uso de cultura, etc. Né? As próprias crianças, adolescentes, etc. Aí passou, Márcio. Jogos eletrônicos. A substituição da presença dos pais pelos jogos eletrônicos. Com o avanço da tecnologia, certos jogos com armas cada vez mais realistas e tantas outras situações questionáveis podem gerar comportamentos distorcidos em crianças e adolescentes, principalmente aqueles que têm pouca maturidade. Porque a maturidade não tem idade, não. Ah, que está com 7 anos, está com maturidade. Cada um tem o seu nível de maturidade de acordo com o seu desenvolvimento.
E a tecnologia, ela, no meu ponto de vista, até retrai um pouco essa maturidade, porque a criança já não está expandindo. Ela hoje, entre aspas, muitas são mais bitoladas na internet, não sabem nem conversar, nem cumprimentar as pessoas. A gente vê nos restaurantes, quando, o pouco que eu vou, como que fica todo mundo, uma com tablet no colo, a outra, o pai com o celular passando, mas ninguém mais troca palavras, não. Hoje é só a tecnologia, o bonito é a tecnologia. Então, alguns pais, por incrível que pareça, tentam substituir a sua presença, amainar sua consciência, compensar, né, a sua ausência, cobrindo os filhos com presentes, com jogos de última geração. E com o avanço da tecnologia, certos jogos com armas cada vez mais sofisticadas, realistas e tantas outras situações questionáveis podem, em alguns casos, gerar e ou despertar aqueles, né, aquelas crianças que já têm uma tendência, uma predisposição a esse tipo de comportamento. Porque elas vão vendo aquilo, não tem punição nenhuma, a coisa está à vontade. Então, elas vão assimilando cada vez mais. Tais jogos podem dar asas a desejos que acabam por manifestar-se no mundo real. Nós temos aí exemplos, né? Quanto exemplo, pessoas que estão arrumando namorado, sei lá o quê, através de internet, nem sabem onde é que a roupa é lavada, mas vem lá dos confins da Arábia, desculpe se tem alguém da Arábia aqui, vem lá dos confins da Arábia, mas na internet fica conhecendo aqui mesmo, num bairro aqui bem conhecido, teve até caso de assassinato, né? Moça conheceu o rapaz na internet e veio, ficou morando na casa dela, depois acabou aí em maus lençóis. Outro caso, né, recente, nós temos aí, foi em 2011, um aluno entrou numa escola municipal aqui em Realengo, no estado, no Rio de Janeiro, e matou 12 crianças e feriu 13. Isso não tem muito tempo, não, foi em 2011. Menos de 8 anos depois, nós tivemos essa catástrofe aqui em São Paulo, em Suzano, aqui em Suzano, onde dois alunos, né, uma pré-adolescente, vamos dizer assim, um adolescente, que entraram na escola matando 8 crianças e uma supervisora e uma inspetora, um especialista e uma inspetora. Então, tudo isso devido a quê? Eles querem a vida de ficção, a ficção, gente, né, não é para nós aqui, mas a ficção, ela é muito diferente da vida real. Então, as pessoas, crianças, adolescentes, vão vendo aquilo ali, acham que aquilo é verdade, que aquilo acontece, igual nas novelas, né, as moças engravidam, não sei o que tem. Quem está de cá, ó, acha que é uma beleza, mas é muito diferente comer 1 quilo de sal junto do que, né, viver à vontade. Não. Então, as pessoas estão assim, trocando, se iludindo através da tecnologia. E especialistas foram ouvidos, aí quando teve essa chacina em Suzano, especialistas foram ouvidos e as causas, eles
atribuíram, né, falaram que as causas dessa violência vêm, não é que seja a internet, mas é uma das causas, é a internet, onde as pessoas encontram eco na compra de armas, de uma série de armas, drogas e as más companhias, porque isso que não falta. Né? Os que sabem iludir, falar, transmitir o que não precisa, né? Igual eu falei, na ficção, por exemplo, é uma coisa, nas novelas, na ficção. Agora, na vida real, a coisa é muito diferente. Os jogos eletrônicos, é porque passou edição. Os jogos não são responsáveis por um agir violento, mas podem despertar desejos que acabam por manifestar-se no mundo real. Igual, por exemplo, um Batman, esses que sobem, não sei o que é que tem que voa. Tem sempre, né? Isso traz uma ilusão. Uma criança, por exemplo, imatura, ela pode achar que realmente ela sobe e que ela vai voar igual um Batman, igual um sei lá, igual um Tarzan. O uso problemático da internet é um sintoma cognitivo grave. A preferência por relacionamentos interpessoais, virtuais, maiores que em atividades face a face, parecem satisfazer suas necessidades interpessoais. Pessoas com dificuldades psicológicas são atraídas para interações virtuais. Esse é o uso problemático da internet. Há necessidade de atenção, há uma grande relação entre problemas psicológicos graves e interação social. Como dificuldades de interação social com pessoas da vida real face a face. Há um certo comprometimento, é um transtorno importante de comportamento. Pessoas dependentes se sentem insatisfeitas com dificuldades. Pessoas dependentes se sentem insatisfeitas com dificuldades, pessoas com dificuldades no relacionamento, perda da autoconfiança, o que a torna insatisfeita com a própria vida. Então, isso pode acontecer. Isso não é só com criança e adolescente, não. Isso pode acontecer em todas as idades. Né? As pessoas, esse uso problemático da internet. Nós estamos vendo aí, não é só gente nova que fica alucinado diante da internet, não. Muita gente, muito adulto, né? Até velhos, vamos dizer assim. Esse é o uso problemático da internet. Há necessidade de atenção. Geralmente são pessoas com dificuldades psicológicas graves. Essa parte aqui é uma parte, né, bastante assim, delicada, que mexe, inclusive, com muita gente, né, que nós chamamos, entre aspas, de normais. Né, que nós todos, entre aspas, somos normais. Até que ponto essa normalidade existe? Então, pesquisas indicam uma relação entre problemas psicológicos graves e interação social. Adolescentes, jovens e ou pessoas com transtornos de personalidade revelam menos interação social com as pessoas da vida real, então elas apelam para a tecnologia. Porque a tecnologia é menos comprometedora, é muito mais comprometedora uma relação interpessoal do que através, né, do computador, através, né, da internet, vamos dizer assim. É menos comprometedora. E o que é que eles fazem? Se escondem no anonimato. Nós estamos vendo aí quanto caso de pessoas, ninguém sabe quem é quem.
mas que manuseiam os computadores, que arrumam, como que vai falar assim? Ilude os adolescentes, né? E não é só adolescente, não. Pessoas maduras já. Pessoas, né, como já mais velhas e tudo, são às vezes até mais iludidas do que os próprios adolescentes. A Luz não está gostando da palestra, resolveu até resolveu até correr. Então, essa correlação negativa da vida real com a vida virtual indica que o comportamento interpessoal está muito fragilizado e está relacionado a dificuldades psicológicas graves. Pode ser até um certo comprometimento, até um caso de uma esquizofrenia, porque a pessoa pode, né, apresentar um sintoma esquizofrênico latente. Nós não sabemos, nós andamos aí no meio de uma multidão que nós não sabemos quem é quem. Então, pode ser uma esquizofrenia latente, sem delírio, sem transtornos importantes de comportamento. Pode ser até um sintoma, alguns pode ser até sintoma psicótico. Nós vemos aí, né, de repente, um resolve dar um tranco. Não vou falar nem enfiar uma faca, não, mas dar um tranco, né, numa pessoa. Isso aí nós não sabemos o que é, até que ponto essa pessoa, né, é chamada, entre aspas, de normal. A sociedade está cheia. Então, são os transtornos que vão aparecendo. Lembrar que nós não podemos proibir as crianças, privá-los desse contato com a internet. Isso é claro, porque a nossa realidade é essa hoje, né? E o melhor caminho não é proibir, porque isso gera resistência, principalmente com os adolescentes, mas acompanhar o que esses adolescentes estão fazendo. Fica lá no quarto quietinho, meu filho é uma beleza, fica lá, mas ninguém sabe o que ele está manipulando na internet. Que beleza, uma transformando do barulho. Está sempre. É aqui? Não, lá fora. Na rua. Se quiser ler aqui, ó. Então, eu estava falando assim, nós não podemos proibir, né, os adolescentes de usar a internet. Isso é a nossa vida hoje, né? Quem não utiliza é que está fora. Agora, precisa de ter uma vigilância, mas o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, sai para badalar, sai para qualquer coisa, os filhos ficam, beleza, fica lá no quarto. E não é só os meninos, não, as meninas também. Então fica procurando o quê? Coisas, né, que no nosso tempo, no meu tempo, por exemplo, no tempo de algumas outras pessoas, não existia, mas hoje existem. Então, os de má fé estão sempre presentes, sempre alerta. Para quê? Para o que não deve. Não adianta você ligar. Não sai desse, não? Esperar um pouquinho, pode continuar falando. Pode falar. Não, ela está voltando. Esse marido Desarma, assim,
nós vamos ver o modelo neuropsicológico de encadeamento da dependência da internet. Então, nós temos aí o uso da internet. Ela gera uma experiência eufórica. Depois nós vamos falar de cada uma delas. Essa experiência eufórica vem o uso repetitivo, que é acompanhado de uma tolerância. Então, vem a reação à abstinência, o enfrentamento passivo e o impulso primitivo. Então, é um círculo vicioso, a pessoa viciada na internet. Nós, então, agora vamos falar alguma coisa, né, sobre cada item da cadeia neuropsicológica da dependência da internet. Então, o primeiro é o uso da internet, a experiência eufórica, experiência de entorpecimento. As atividades virtuais estimulam o sistema nervoso central do indivíduo, que se sente feliz e satisfeito. Estabelecida a dependência, a experiência eufórica se transforma em hábito. Então, nós percebemos aí que a internet é um vício, ela causa dependência. As pessoas começam a ficar viciadas de uma tal maneira que começa, né, a se tornar alucinatória. Então, essa experiência eufórica é um estado de êxtase, de entorpecimento, é como um anestésico. A pessoa sente aquela sensação gostosa, né, de continuar na internet. Aí vem o que ela quer? Novamente, ela quer o uso repetitivo. Devido ao uso repetitivo, o limiar sensorial do indivíduo diminui e o usuário precisa aumentar o tempo e o apego à internet. Então, o que faz? Vem a tolerância. A tolerância de nível elevado é o trampolim para a dependência. É como um cigarro, né? À medida que vai usando, a pessoa vai ficando cada vez mais dependente. Então, a tolerância é o êxtase, é a busca da felicidade, é o bem-estar, é a emoção, né? A sensação do prazer, o gozo. Começa aí uma situação alucinatória. Depois da tolerância, aí vem a reação à abstinência. As síndromes físicas e psicológicas acontecem quando o indivíduo interrompe ou diminui a internet. Então, o vício, não se tira um vício de um dia para a noite. Então, isso aí é um vício. Então, essa abstinência começa a alucinar a pessoa. Aí aparecem problemas de disfonia, de irritabilidade emocional, de instabilidade, de agressividade e uma série de outros problemas que vão, né, aparecendo com essa abstinência, tirando de repente esse contato da criança, né, da pessoa com a internet. Depois da reação à abstinência, né, vem o enfrentamento passivo, quando o indivíduo se confronta com as frustrações ou sofre efeitos prejudiciais do mundo exterior. Surgem, então, comportamentos passivos de acomodação ou comportamentos agressivos, ou recompensas naturais, como comer, comida, sexo, o uso de certas substâncias, como cafeína, álcool, nicotina, drogas, etc. Então, esse comportamento passivo de acomodação, a pessoa, né, começa, fica insaciável no sexo, começa então a buscar até na internet mesmo, né, situações
onde entra sexo, iludindo, né, as pessoas. O enfrentamento passivo é representativo de vários motivos e impulsos de usar a internet. A pessoa fica alucinada. Nós vimos atrás, né, a imagem, a alucinação que a pessoa vai apresentando com a internet. Então, nós, pais, né, pessoas responsáveis, tem que dosar esse comportamento das crianças, dos adolescentes, tirar isso. O negócio agora está desvairado, ninguém mais faz outra coisa, não sei ficar. Até atropela a gente na rua, mexendo no celular e não sei mais o que tem. Isso é vício, isso é doença. É um vício tal qual o cigarro, a cachaça ou qualquer outra coisa. O enfrentamento passivo. Passou. Voltou. O impulso primitivo. Então, se vocês estão lembrando daquela figura primeira, o impulso primitivo, o instinto da pessoa de buscar o prazer e evitar a dor, que é representativo de vários motivos e impulsos de usar a internet. Geralmente, os dependentes da internet são pessoas que têm dificuldades no relacionamento íntimo e se escondem no anonimato, comunicam com as pessoas de maneira não ameaçadora. É um sentimento de comunidade, de grupo, para obter companhia, conselhos, inclusive romance, inclusive os namoros pela internet, né, que começam, não sabe nem onde é que a roupa é lavada, mas começa a se apaixonar através da internet. Então, os dependentes da internet necessitam desse intercâmbio pela conversação, para obter companhia, conselhos, entendimentos amorosos, romances e, por que não dizer, até aí é que entra os casos de pedofilia, onde as crianças ficam acessando e começam a achar bonito, começam a achar interessante, né? Porque a lábia não falta dessas determinadas pessoas. São pessoas que utilizam da sua boa conversa para atrair, e tem os ingênuos. E não é só criança, adolescente, não. Eu conheço pessoas adultas que se apaixonam na internet, não vê que aquilo ali não sabe nem quem é quem, nem onde é que a roupa é lavada, mas se apaixonam de uma tal maneira que entra em contato, que até vão casar na internet. Eu conheço uma que apaixonou por um português lá em Portugal, através da internet, que ela ia vender o apartamento dela aqui, porque ela não sabe nem quem é a pessoa, como que as pessoas... E não é menina de 17, 18 anos, não. A gente não vou falar que é da minha idade, não. É mais nova. Mas também não é tão novinha, assim, tão menina, não. Mas fica doida para casar, acha que é uma vantagem casar com português, morar em Portugal. Aí vende até a alma para correr atrás, para satisfazer, fica encantada. Graças a Deus que não sei mexer com internet, porque senão eu vendia estar na fila. A nunca tarde. A gente ri e pensa que é brincadeira, mas é verdade. Eu conheço a pessoa e conto e falo, não, eu vou ter coragem de ver se vender um apartamento, não sei o que tem. Nem sabe quem é a pessoa, gente. Porque está em Portugal, não é mais santo que na Nossa Senhora de Fátima, não. Veteranos da
vida e novatos da internet. Então, aí chegou, né, lá que fala, casalzinho, que lindo, os veteranos da vida. Há um senso comum que quem está na terceira idade não usa a internet ou tem pouca paciência com ela. Este grupo de internautas no país é o que mais cresce, segundo dados do IBGE. Então, os dados atuais do IBGE mostram que usuários desta faixa etária, né, da terceira idade, não são poucos. E está proliferando cada vez mais. Entretanto, apesar de terem mais experiência na vida real, pelo menos a gente pensa, são mais incautos, né, na vida virtual. Então, os idosos são considerados ingênuos, né, na vida virtual. E também é de bom tom que as pessoas da terceira idade sejam alertadas sobre a má-fé, que as notícias são expostas, ou melhor, transmitidas. Há pouco tempo aí, uma mulher lá no meu prédio, desse eu nem sei que eu conheço ela, não sei nem que andar, então, disse, para vir contar para mim que o padre Reginaldo tinha engravidado uma moça que ela apareceu com 6 meses de gravidez. Ficadinho do padre Reginaldo, acho que ele nem deu confiança, porque eu não vi ele responder nada, eu sempre vejo o programa dele, nem falar, por sinal, um ótimo programa. Então, escuta o galo cantar e não sabe onde. Gente que cria essa fantasia, às vezes tinha até vontade mesmo, mas o padre deve estar correndo a quilômetros, mas de gregos e troianos, e muito mais correndo desses que inventam coisa com o nome dele. Outra coisa, nem conta, você soube que o padre Marcelo morreu? Ah, que morreu, Vinícius, o padre Marcelo? Não, morreu, deu na internet. Quer dizer, as pessoas mais velhas acham que é do nosso tempo, que as pessoas, não é que não existisse naquele tempo mentirosos, não, mas as pessoas começam, hoje pegam, né, para fazer, não sei se é para fazer graça ou sei o que é, passar essas mensagens absurdas, inventando coisa para assustar. Já passou, né? Então, para as crianças e adolescentes, é preciso controle dos pais, pelo fato da rede mundial de computadores ser hoje a maior fonte de comunicação e informações boas e ruins. A tecnologia trouxe facilidade para o nosso dia a dia. Entretanto, criou necessidade frequente de estar conectado, o que gera ansiedade, dependência e estresse, e por isso precisamos compreender até que ponto a tecnologia pode influenciar no nosso modo de viver e conviver. Aí, ó, até facilidade para o nosso dia a dia. Criou necessidade frequente de estar conectado. As pessoas não têm, como eu disse, no restaurante, uma garfada e está futicando o telefone, de repente levanta igual um furacão para ir atender não sei o quê. Outra, as crianças já não almoçam, já não conversam mais, é só ficar acessando, né, nos tabletzinhos delas. Ainda, antes disso tem uma outra. A psicologia, acompanhando o desenvolvimento da humanidade, promove constantes revisões em suas teorias, tentando encontrar respostas aos desafios que surgem
com o progresso da ciência e da sociedade. O objetivo da psicologia é entender como os fatores psicológicos influenciam o desempenho das pessoas e compreender como a participação nessas atividades afeta o desenvolvimento emocional, a saúde e o bem-estar das pessoas. As pessoas, nesse desenvolvimento emocional, ficam sempre em suspense, sempre preocupadas. Isso atinge a saúde da pessoa, a saúde física, né, e o bem-estar. Obviamente, o bom uso da internet é benefício para todas as idades, desde que feito com critério. Está aí uma oportunidade saudável entre as gerações, estabelecendo um diálogo enriquecedor entre gerações jovens e idosos. Então, ela é muito benéfica, né? Ninguém atira a pedra. Agora, precisa ter critério e saber até que ponto é válido os contatos e as comunicações. A cibernética não é uma terra sem lei, que apresenta conteúdos impróprios e de má fé para crianças, adolescentes e adultos. Ela tem lei, existe legislação para ela, só que é uma legislação que ninguém obedece, porque eu passo na internet, é como pichar a parede. Existe lei que não pode, mas anda aí para você ver quanta parede pichada. Então, ela tem lei, existe lei para a internet. E com o crescimento da tecnologia, os fraudes para enganar os incautos. Então, compradores, né, fácil de comprar e fácil de serem enganados. Foi ontem, na televisão, o rapaz comprou uma porção de coisa pela internet e não recebeu nada. Eu vi lá na televisão, não sei se foi na Globo ou se foi no SBT. Ele comprou, aí que ele foi ao PROCON, mas que o PROCON não pode fazer nada também, não deu a solução por que ele não pode fazer. Os meios eletrônicos para compras, né, amizades, relacionamentos, são iscas para enganar pessoas, empresas falsas, né, empresas existem muitas honestas, mas existem muito desonestas. Eu conheço pessoas que que alugou na praia uma casa, uma beleza. Quando ela chegou lá, era um barracão, era só um cômodo. Não tinha nada na casa, não. Quer dizer, aí tem que entrar na justiça, etc, etc, mas nada resolve. Quem perdeu, perdeu, a pessoa desaparece da internet e quem acreditou, né, o incauto que acreditou. Se tem uma coisa que faz parte da vida das crianças e adolescentes, são os sites proibidos. Aquilo que proíbe, aí isso toda a vida foi, né? Tudo que proíbe, desde quando eu era criança, aquilo que proíbe é que a gente quer fazer. Infelizmente, porque a curiosidade mata. Então, aquilo que proíbe, que não pode ver, é o que eles querem mais ver. E fazer um trabalho também preventivo, para orientar por trás dos aparelhos, celular, computadores, pessoas desonestas se passam por pessoas honestas, enganando vítimas com crimes cibernéticos. Foi esse caso, né, por exemplo, da pessoa que alugou uma casa na praia, era uma casa, um apartamento, uma beleza, e chegou lá, não tinha casa nenhuma. É importante observar o comportamento dos seus filhos, como isolamento, tristeza, decepção amorosa, comportamentos agressivos, depressivos e até ideias suicidas. Quando os pais veem, né, hoje praticamente não reúne mais a família na hora do almoço. São pouquíssimas famílias que fazem isso. Então, é difícil dos pais perceberem, mas eles percebem. E o que acontece? Conversar com seus filhos sem julgamento. Não é julgando, não. E
ver suas angústias, aflições e conflitos, para que eles não busquem essa conversa, esses aconselhamentos com pessoas que não dizendo com outras pessoas, dizendo que os pais não entendem, que o coroa, que não sei o que tem. Então, conversar muito com seus filhos e orientá-los, porque se os pais não fazem, outros farão, e farão do modo que eles acham que é certo. Então, os pais têm que estar atentos. Essas que eu falei aqui, ó, decepção amorosa, comportamentos agressivos, depressão, não é ficar falando, esse menino, ninguém aguenta ele mais, então, é só ficar, né, xoxo, trancado num quarto, não sei. Por quê? Muitas vezes os pais também dão pouca assistência, dão pouca atenção para os filhos. Então, isso não é nada favorável. Ainda falta isso, passou. Porque eu não sei. Agora, para que cada um tenha um segundinho, para que cada um leia o que está lá. Então, nunca se esqueça que nenhum aplicativo, nenhuma tecnologia substitui o abraço, a conversa, o olho no olho e os minutos que você dedica ao seu filho e ou às pessoas com quem convive. Hoje eu vou falar com vocês, até as pessoas insistem, convidam para a gente ir na casa, quando chega lá, não faz outra coisa, não se fica atendendo telefone e passando o dedo para ver coisa na internet. Quer dizer, que atenção que dá às pessoas, aos filhos e às pessoas com quem convive. Então, vocês desculpam o meu começo nervoso, mas é porque eu estou meio